A paz do Senhor, meus amados. Que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus por mais uma segunda, né, meus irmãos? Que até aqui, né, como diz o salmista, estamos alegres porque até aqui nos ajudou o Senhor, não é verdade, meus irmãos? Então, vamos ler uma palavra aqui em Malaquias capítulo 3. Então, olha o que quer dizer, olha o título, promessa aos fiéis. Então aqueles que me temem, aqueles que temerão ao Senhor, falarão frequentemente um ao outro. O Senhor atentou e ouviu. Um memorial foi escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia serão para mim joias e poupá-lo-ei, como um homem poupa seu filho que o serve. Então voltarei e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, irmão, há uma diferença, né, meus irmãos, entre os que servem a Deus e entre os que não servem. Mas Deus disse assim, que aquele que teme a Ele vai poupar ele, né, meus irmãos, no último dia vai ser um particular tesouro para o Senhor, né, irmãos? Vai ser ali como, né, joias preciosas. Ele disse, eu vou poupar como o pai poupa o seu filho, né? Então, meus irmãos, é coisa tremenda a palavra de Deus, né, irmãos? Então, aqueles que temem o Senhor, eles são diferentes, né, meus irmãos? Os que não temem, então aqui já está dizendo assim, vereis a diferença dos que temem o Senhor, né, dos que servem o Senhor e dos que não servem, né, meus irmãos? Em obediência, né, em tudo. Louvado seja Deus. Amados irmãos, deixa eu explicar para vocês uma coisa, irmãos. Antes de eu me converter, antes de eu falar com Deus, né, no céu mesmo, ó, olhar para o céu ali, olhando para o meio-dia com o sol quente, na minha penteadeira, o sol tinha de quente e eu olhava para o céu, azulzinho, na minha penteadeira, não, na penteadeira da mulher que eu cuidava, né, da senhora que eu cuidava, aquela penteadeira grandona. Lembra de primeiro tinha aquelas penteadeiras enormes na parede de vidro? E ela ficava de um jeito que viu o céu, irmão, azulzinho, e sol quente. E eu, antes de eu falar com Deus, eu tinha ido na Universal, irmão, pertinho de casa assim, eu fui um dia. Cheguei lá, aquele cultinho, né, irmãos? Ali, pé de volta, pé de oferta, né? Faz uma oraçãozinha ali. E no que eu fui, não senti nada, nada. Do jeito que eu entrei, eu saí. E saí escandalizada, né? Aí quando acabou o culto, aquela obreira, tinha uma obreira lá, umas obreiras, não lembro se era 3, quantas tinha na época. Faz mais de 35 anos isso, né, meus irmãos? Olha, 35 anos que era para ter uma doutrina, né, irmão? Irmãos, as unhão pintado, né? As unhão pintado. E ela disse assim, olha, amanhã você não quer evangelizar. Eu acho que foi eu e outra pessoa, que eu não lembro quem foi que foi comigo. Você não quer evangelizar amanhã, não, com a gente? Aí eu pensei comigo, como assim evangelizar? Eu nem aceitei Jesus, eu não sou liberta, como assim pregar para os outros? Então, quer dizer assim, a pessoa vai na igreja, quando é jovem, já vai chamando a pessoa para pregar. Pregar por quê? Se eu fui ali, irmão, no sofrimento, estava na macumba, estava até perturbada, macumbara, tudo junto, ali no pecado, na verdade. Você vê que coisa, né, irmão? Que coisa, né? Aí tudo bem. Saí dali, fui embora para casa, continuei na mesma, continuei aí não sei quanto tempo, né? Aí um dia eu falei com Deus mesmo, sabe? Falei com o próprio Deus. Mostra para mim um caminho, meu pai. Eu preciso ser feliz. Chorei ali, falando com Deus. Conversei com Deus. Olhando para aquele espelho da penteadeira que contemplava o céu. Eu olhei falando com Deus no céu. Irmãos, foi quando eu saí, aí, mas pensando que eu tinha fé para receber resposta, não. Eu tentava falar com ele, mas nem estava esperando que ele fosse me responder, irmão.
Mal sabia, irmã, que quando eu terminei, irmão, de orar, o Senhor me indicou o caminho. Aí tinha a enfermeira da noite, né? Eu fui lá no quartinho dela, ela apanhava assim, eu escutava ela ouvindo música, o que eu ouvia ela ouvindo lá, não era outra coisa. Mas ela tinha ouvido, irmão, porque ela era desviada, ela tinha ouvido de madrugada a voz da libertação. Quando eu chego lá, ligo e estou escutando os irmãos, vem aqui, aqui é o pronto-socorro de Jesus, você vai ser liberto. Deus vai mudar a sua vida. Eu, caí em cima da cama sentada, irmão, aquilo me bateu um medo. Os demônios me pôs medo naquele momento, que eu tinha medo de tudo. Eu fiquei dura ali, ai, que medo. E como é que eu vou desligar esse rádio? Eu fiquei ouvindo um pouco, aí com muito esforço eu desliguei. Quando ela chegou de noite, eu falei com ela, o que eu achei aqui? Ela disse, sim. Sim, Deus faz exatamente, ela diz, ela faz exatamente o que acontece, né? Que ele está falando. Deus mas Deus não ouve a gente. Eu falava para ela, Deus não ouve a gente, Deus não escuta a gente. Escuta, sim, Maria, escuta. E ali eu comecei a tremer, irmão, comecei a tremer, suar. Suar e tremer. Ela falando aquelas palavras muito sensíveis pro lado da palavra de Deus. Irmãos, e ali, irmão, eu disse, então eu vou domingo lá, cedinho. Eu vou na sede mundial, eu peguei um táxi, aquele tempo era táxi, né, irmão? Se eu não me engano, foi até um Fusquinha. Irmãos, e o Fusquinha, olha, o homem sabia, irmão, daquele lugar, e não conseguia chegar. O diabo tranca a rua trancando. Deu o que fazer, pô, paguei até mais caro para o homem chegar lá. Irmão. Cheguei, quem estava pregando, irmão? O saudoso missionário Davi Miranda pregando. Irmão, aí foi diferente. Ali realmente, irmão, tem o Espírito do Deus vivo, irmão. Ali ele me convenceu, eu tinha levado na bolsa até umas maquiagens, ali eu joguei tudo fora ali mesmo. Ficou ali que ele mandava jogar, né? Eu joguei ali mesmo. Aceitei Jesus ali naquela maior de todo o meu coração, irmão. A sentir a graça do Espírito Santo, fui para casa, fui orar. Foi onde que Jesus me visitou com um clarão de luz, irmão, onde eu tinha tanta paz. E depois eu dormi sorrindo, que nem um bebezinho quando tá rindo no sono. Sabe? Você já viu o bebê sorrindo, sozinho, dormindo? Então, dormi assim. Porque a paz de Jesus é coisa tremenda. E ele continuou buscando. Amados irmãos, peguei, eu estava na macumba, então eu tinha vela vermelha, eu tinha champanhe, eu tinha feito uma compra do Avon de maquiagem, tudo quanto é coisa. Peguei, embalei num saco, coloquei lá no elevador pro lixeiro, porque eles pegavam o lixo de primeira, né, irmão? Os zeladores pegavam na porta da casa da gente, do apartamento, né? E ali eu coloquei lá para levar, levou aquele monte sabe, de mamira da bicha, quero mais nisso não, né? Amados irmãos, e ali, irmãos, o Senhor me libertou. Eu tive o verdadeiro encontro, né, irmão, com Deus, com o Espírito Santo, porque tem o Espírito Santo na Deus é amor. Amados irmãos, o Espírito de Deus nunca saiu da Deus é amor, ele continua lá. Amém? E passei por várias igrejas da Deus é amor, irmão, várias. Irmãos, e eu vi, irmãos, o poder de Deus operar milagres extraordinários. Naquela sede mundial ali, o que tem de cadeira de roda, muleta, pessoas levantaram até do caixão morta. Cego ouviu, mudo ouviu, até um homem sem língua falou. AIDS foi curada, câncer foi curado. Irmão, o câncer já tentou me pegar várias vezes, porque você sabe que o câncer é uma seta maligna que o demônio te lança, você sabia, irmão? Tanto é que quando eles vão procurar o câncer na pessoa, o médico fala, esse câncer é benigno, esse câncer é maligno. O maligno é o que destrói a pessoa, né? Que mata. Amados irmãos, o diabo já tentou lançar essa seta em mim várias vezes, no seio, no fígado e no pulmão. Deus disse assim, olha, você ia morrer, com essa última vez que o Senhor me revelou, falou, você ia morrer rapidinho, ia ser rápido, né? Mas Deus diz, não, eu nem sofri, não, só com sintominha leviquinho, comecinho. Nem tinha ido em médico, irmão. O Senhor revelou e, ao mesmo tempo, queimou. Porque a revelação de Deus revela e o milagre acontece atrás. Amém, meus irmãos? Tem esse negócio de... Sabe, hoje em dia tem muita revelação.
A pessoa carrega sacos e sacos de revelação, mas nenhuma cumpre, né, irmão? Só fica na ilusão da esperança, porque Deus não falou. Mas quando Deus fala, o milagre é certo, seja o que for. Quantas pessoas de AIDS, irmão, foi curada? Quantas pessoas... Eu conheci um irmão que ele sofreu um acidente, a árvore, acho que cortava a árvore, se não me engano, né, desmatamento, assim, naquele tempo, parece que caiu uma árvore na coluna dele, quebrou na coluna dele, ou foi um acidente, eu não lembro o detalhe direito. Irmão, aquele homem ficou 6 meses na cama, ele nem sentava, ficou 6 meses na cama, irmão, desenganado e liquidado, como diz, para os homens, né? E ele era crente, irmão, e ele orando, e já era servo do Senhor, e ele orando, mas irmão orando, irmão, o homem levantou daquela cama que não poderia andar nunca, e o Senhor o curou para a glória de Deus, irmãos, estava fazendo a obra do Senhor. Irmão, para Deus não há impossível. Amém, meus irmãos? Deus cura, o meu rim parou. E o Senhor me deu um novo, né? Então, coração também Deus me deu novo. Já me curou de vários começos de câncer, né? Porque Deus é que permite, irmão. Deus é que determina se o câncer vai se alastrar e ficar em você. Você vai ficar, sei lá quanto tempo com aquilo, ou você vai morrer daquilo. É Deus que permite. Viu? Se Deus não permitir, você não pega. Aí muitos inventam coisas, é o alimento, é a comida, é isso e aquilo. Mas mãe, e as crianças que têm câncer? Mas tem até criança com câncer. Irmão, isso é uma coisa maligna, irmão, e atinge quem Deus permite, irmão. Né? Deus sabe o porquê permite. Quanto servo do Senhor já morreu com câncer? Porque este morreu sim. Era o preço que eles tinham que pagar, né, irmão? Sei lá, na terra. Amém? Mas quantos também que foram curados, né? E não morreu disso. Morreu de outras coisas, não disso. Então, Deus é que está no controle da nossa vida, irmão. Viu? No controle da nossa vida. Então, ontem eu vi aquela Viviana Silva lá, né? Aquela que dizia que ia alistar na guerra dos quartéis para matar os outros e morrer dando glória a Deus. Se quer ter uma guerra ali civil, né? Ela dizia para o povo, então eu vou me alistar. Né? Eu vi o povo se matando um a outro e indo para o céu. Eita, Jesus! Sangue de Jesus tem poder. Onde já se viu isso, irmão? Agora diz que não é para comer nem bolacha de sal, biscoito recheado, leite de caixinha, diz que vai dar câncer. Que Deus revelou para ela. Aí eu vi uma reportagem, não sei de quem lá, tá pondo aquela reportagem, não sei do que lá no YouTube. Mas se você for na onda desses YouTube, você está perdido, irmão. O que eles querem, muitas vezes é dinheiro, né, irmão? Visualização. E aí, salsicha é uma coisa que se você comer isso todo dia muito, vai causar dano, porque tem muita gordura, né, irmão? Pode dar um colesterol, não sei, vai causar dano. A Coca-Cola também, o povo vai morrer. Meu pai morava no sítio, comprava coca, mas levava para lá. Tomou coca, quase a vida toda, tadinho. Morreu velhinho, irmão, 80 anos, né? Mas o problema dele não era nem câncer, não era nada de colesterol, não. Ele tinha um problema no coração dele, né? Há muito tempo. Né, irmão? Tinha que fazer a operação, mas ele não foi fazer a operação. Aí deu AVC, né? Comia muita coisa gordurosa, não... Sabe, para eles nunca, assim, não assistiam YouTube, não tinha YouTube, nem eu sabia também, né? Mas ele era magro, ele não era gordinho não, meu pai era magro, pesava 54 quilos, o máximo que ele ia, 56 quilos, era bem magro, né? Aí, irmãos, ele teve esse AVC e pneumonia que matou ele, irmão. Foi. Pneumonia e o AVC, né? O AVC ele estava já um pouco paralisado, né? Mas, paralisado assim, mais a voz, né? Mas ele andava, né? Tudo. Conversava embaralhado, mas conversava. Aí deu a pneumonia nele, aí foi o fim dele, não. Tinha nada a ver com câncer, com o que ele comia, né? Com o que ele comia, não. Amém? O AVC deu devido ao problema que ele tinha no coração dele. Amém, meus irmãos? Então, irmão, isso é uma coisa, irmão, a permissão de Deus, irmão, o tal do câncer. Né? Que você vê que tem artista que eles comem mais legumes e verdura e fruta, né, irmão? E grãos, né? Tem uns que nem carne comem, né? Tudo natural, tudo daqueles orgânicos, né, irmão? Faz uma dieta terrível. E tem câncer.
Uns morreram de câncer. É uma coisa maligna, irmão. Né? Só Deus para livrar nós. Ah, e eu falando nisso, vocês lembram que a pastora Dulce agora falou que viu um homem com estojinho? Não é o produto da ciência não, viu? É o diabão mesmo, viu? Aquele estojinho aplicando no povo muitos cânceres. O sangue de Jesus nos cobre. Aplicava nas pessoas o tal do câncer, irmão. Isso é uma coisa maligna. Amém, meus irmãos? Claro que se você comer salsicha todo dia, vai te dar colesterol. Não é bom para a sua saúde, né, meus irmãos? Então, né, graças a Deus, faz muito tempo, né, que meu filho que gostava. Eu nem comia mais, isso não, mais não. Mas meu filho que gostava, e graças a Deus, também não quis mais, né, meus irmãos? Parou, né? Parou com isso. Mas, e se você beber muita coca, o que vai acontecer? Pode dar o quê? No passar dos anos, a diabetes, né, meus irmãos? Por causa do açúcar. Só isso que causa, irmão. Mais nada. Porque tudo demais causa mal. Gordura demais causa colesterol. Né? Gordura, se você comer uma gordura ruim, vai entupir as veias do seu coração. Né, irmão? É isso que acontece. Amém? E o açúcar demais vai o quê? Engordar e dar diabetes. Entendeu? Massa demais. Que mal tem na massa, né? Mas engorda porque ela tem carboidratos. É um produto, se você comer muito, você engorda, né, meus irmãos? Né? Então, eu sempre já nasci gordinha, tive a natureza de ser gordinha, né? Porque minha mãe disse que comia na minha gestação que não tinha comida que chegasse. Olha, irmão. Saí com saúde, graças a Deus, né, irmãos? Mas, no entanto, né, irmão? Gordinha. E qualquer coisinha que eu como de massa já engorda, mas é uma coisa. Fazer o que? Deixa quieto, você não engordando a ponto de te atrapalhar a sua vida, né, irmão? Ainda vai, né, irmão? Que eu já tô velha, eu já fiz muitas dietas quando eu era mais nova, né? Emagreci, né, muito, já cheguei a pesar 62 quilos, já quando era solteira, né? Mas depois você vai indo, você não fica cuidando da alimentação, assim, né, irmãos? Mas eu procuro, assim, eu troquei os óleos comuns por óleo de coco, mas a minha médica agora falou pra mim não usar, não, que ele dá gordura no fígado. É brincadeira? Que vai tudo pro fígado, a gordura do óleo de coco. É pra mim usar azeite de oliva culinário. Tem um galo, tem o vidro, que o vidro é verde. Esse é para salada, você não pode pôr no fogo. E tem o vidro escuro. Está escrito lá, né? Esse você pode usar para cozinhar, né? Então eu vou trocar, irmã. Agora eu vou pôr o azeite, né? Na minha comida, um pouquinho de azeite para cozinhar. Que é a médica que mandou, né? Amém, meus irmãos? Então essa é uma explicação que eu estou falando para vocês. E outra coisa, na Igreja Deus é Amor, irmão, o poder de Deus está. Eu vejo muitos desviados falando no YouTube. Eu vi até um falando assim, que o missionário Davi Miranda fez um desfavor na terra. Misericórdia. Se ele fez um desfavor na terra, quem fez o favor a Deus? Irmãos, a igreja única que pregou a doutrina verdadeira de Cristo, irmão, foi aquele homem. Quantas almas ele arrancou das garras do diabo? Quantos que já morreram, já foram com Cristo? Quantos que foram libertos? Não só de cura de doença, paralisia, mas de bebida, de droga, né, irmão? Cura de AIDS, cura de tudo quanto é troço tem nessa igreja, da Covid, né, do rim, do câncer, do coração trocado, mente trocada. Irmão, olha, Deus fez tanto milagre que só Jesus mesmo. E são milagres santos de Jesus Cristo mesmo, que só Ele pode fazer tal milagre. Eu sou testemunha viva porque aconteceu comigo. Mas, irmão, para muitas pessoas que nunca receberam um milagre de Deus, né, irmão? Então, quando você fala isso, irmão, eles começam a dizer que até você é mentiroso, que você até ameaça, que Deus faz justiça por você, como Deus fez comigo. Irmãos, meus dois maridos, que eu tive um solteiro e um da viuvez, eles eram tão ruins,
que eles foram amaldiçoados pelo pai deles, irmãos, pelo pai, família. Os dois foram amaldiçoados pelos pais, irmão. Não sei se pelas mães, mas pelos pais foi. Amém, meus irmãos? Mas Deus mesmo assim deu uma chance a eles. E eles rejeitaram e tiveram. E Deus aí falou, chega, agora chega. Deus tirou da terra. Porque a obra deles era má demais, irmãos. Não melhorava. Deus dá uma chance para a pessoa melhorar. E aí Deus, por conta dele, tirou da terra porque estava fazendo sofrer. E eu, irmão, era uma mulher de oração e jejum, irmão, vigílias, no monte. Eu era uma mulher, por que Deus agia por mim tanto, irmão? Porque, como diz aqui a palavra, irmãos, eu buscava o Senhor, irmão. Eu buscava a Deus, irmão, era. Entendeu? Então, uma pessoa assim, irmão, que está na presença de Deus, busca o Senhor, né? Você tocou, você está frito. Então, quando você conta assim, eu contei um pouquinho só do que Deus já fez por mim. Irmão, não importava se era parente ou se não era, irmão. O chicote caía no lombo deles, irmão. E eu queria, claro que não, ajudei a orar para eles vencer, né? Entendeu? Andava orando contrário para os outros, não. Deus é que fazia a sua justiça por conta dele. Porque ele sabia que eu não faria com a minha mão. Deus é que, como diz a palavra, ele disse que dele é vingança e ele dá a cada um segundo as suas obras. Ele cumpriu, né? Então, para quem nunca recebeu um milagre de Deus, irmão, isso é escândalo, né, irmão? Não recebe mesmo, não crê, a pessoa murmura dos milagres de Deus, não recebe. Para Deus não tem impossível, não. Você pode estar numa cama, nem se mexendo, irmão, como aconteceu com muitas pessoas, né? Condenado pela medicina, esse aí não se mexe mais. Como Adão de Campo ali, chegou a morrer. Estourou os miolos dele, o médico dizia, misericórdia, palavra forte, estourou o cérebro dele, o médico dizia, ela disse, deixa meu marido aí, não vai enterrar ele não, viu, que ele vai voltar, Jesus está me dizendo que ele vai voltar. O médico olhava para ela, o que a senhora vai fazer com esse homem? Mesmo que ele voltasse, ele não vai enxergar, ele não vai falar, ele vai ser tipo assim, uma coisa lá, sabe, um robô, o robô ainda esse programa, ele vai ficar duro ali. Isso aqui, esse homem para quê, dona? Deus faz além do que nós pedimos. A esposa dizia, orientada por Deus, né, irmão? Olha bem, o homem voltou, irmão, e o homem trabalhou muito tempo para Jesus inteirinho, perfeitinho. Irmãos, eu convivi, eu vi um pregador pregando, irmão, ele morreu, colocaram até o tal do formol nele, irmão. Ele tinha mancha roxa no corpo, colocou até o formol, irmão. E Deus trouxe ele de volta. Para Deus não tem impossível. Vocês estão me entendendo? Não tem impossível. Quantas pessoas que se voltasse pela medicina ia ficar, sei lá, uma pessoa ali dura em cima de uma cama, se alimentar por sonda, no caso, né? Irmão, Deus fez, a pessoa está aí fazendo a obra de Deus. Quando a pessoa vai dar fruta, irmão, não importa o que você tem. O Senhor te levanta, irmão. Se Deus vê que é para a glória dele, se a pessoa não vai aprontar. Uns é até pregador, né, irmão? Prega nas igrejas, pregador, até pelo mundo. Deus não curou ele da paralisia, né, meus irmãos? Porque Deus sabe de tudo. Amém, meus irmãos? Mas, no entanto, continua pregando, viajando na cadeira de roda. Como eu já vi pregadores de Deus, né, irmão? Viajando para o mundo, né, numa cadeira, muitos até cegos, né, meus irmãos? Pregando a palavra do Senhor. Deus sabe o porquê não deu. Eu acho que esses pregadores que pregam assim, uns acho que o espinho na carne deles é a prova. Outro, Deus sabe, se tirasse dali, talvez poderia voltar para trás. Né, meus irmãos? Então, tem as pessoas ainda com certa deficiência que servem verdadeiramente o Senhor, né? Porque Deus o sabe que se eles levantassem, eles poderiam voltar para o mundo. Mas mesmo assim não atrapalha, eles pregam, eles viajam, eles oram e Deus opera maravilha, até mesmo nós sem enxergar. Amém, meus irmãos? Deus sabe de todas as coisas, mas que Deus opera milagre extraordinário, opera.
Então eu vejo aí, irmão, desviado aí falando que, quer dizer, pessoas que saíram de lá estão desviadas, ai, porque eu sofri, porque que tem. E eu acho assim, mas que todo lugar você passa luta, tem o tempo de você passar luta com os falsos irmãos, porque a Bíblia diz que nem tudo que está na casa, a Bíblia não, Jesus diz que nem tudo que está na casa de Deus é trigo, é o joio misturar com trigo. Só que você tem que ser o trigo e vencer na humildade, né? Orando ao Senhor, que Deus faz a obra. A pessoa já sai da igreja para dizer, ai, que eu passei isso, que aconteceu isso comigo, e quer pôr a igreja, como diz, dentro de um saco de lixo. Não, isso não vai colar. Amém, irmãos? Eu estou lá há 34 anos, né? Já passei luta, né, irmãos, lá, né? Com os falsos irmãos, ou permissão de Deus, sei lá. E se eu tivesse firme a minha casa na areia, eu poderia estar desviada já, né? Quando eu passei tanta luta que eu fui para uma igrejinha de uma missionária, né? Falei, vou congregar aqui. Mas não deu certo. Deus me fez eu voltar para lá. E quando cheguei lá, Deus disse, seu lugar é aqui. É aqui que você vai receber as bênçãos de Deus. É aqui o teu lugar. Nunca mais fui visitar nenhum ministério nenhum. Porque acabou aquela vontade, acabou, irmão. Deus fez a obra, assim, acabou tudo. Nunca mais fui visitar ministério nenhum. Nunca tive vontade de ir, né? Mas, apesar de ter, até na Assembleia de Deus, eu até fui nos pregadores que tinha lá, a Arlene Teodoro e pastor Paulo Roberto, né, meu irmão? O pastor Paulo Roberto, antes daquele escândalo dele. Deus usava aquele homem, que coisa. Eu recebi a bênção, irmão, sentado no fundo do meu quintal. Porque o meu pastor não gostava que nós visitava outro ministério, aí eu falei, eu tô doente do fígado aqui, meu Deus. Eu tinha um enjoo, irmão, tão terrível ali, que eu não podia comer nada, com o enjoo da morte. E eu sentei lá no fundo do quintal, que a Assembleia na outra esquina, assim. E eu, aquele som alto, né, da Assembleia, que era grande. E eu fiquei sentadinha no fundo do quintal ali, irmão. Meu ali, que era cercado até de balaústra, né? Não era muro, não era balaústra que eu tenho. Sentadinho, ele pregando. E ele dizia, Deus vai te visitar aí. E ele começou a orar lá, irmão Paulo Roberto. De repente, irmão, anestesiou minha boca, assim, ó. E foi descendo aquela anestesia boa. Irmão, foi lá no meu fígado. Fiquei boa até hoje. Para a glória de Deus. Isso já faz quase uns 20 anos atrás. Irmão, Deus usava o homem, que Deus operava um milagre longe da igreja. Eu estava lá no fundo do meu quintal. Mas eu estava ali aguardando o milagre. Eu creio que Deus vai me curar aqui. E Deus me curou. Irmão, ali o povo recebia milagres extraordinários naquela Assembleia de Deus naquela época. Eu fui lá umas vezes, assim. Fui lá e recebi a bênção todo dia que eu ia lá. Era maravilhoso ali aquele tempo. Amém, irmãos? Então, depois que o Senhor... Aí passou os anos, depois que eu recebi que o Senhor falou comigo que meu lugar era eu fiquei quieta, irmão. Passo luta que for, né? Já passei muito... Mas eu permaneci buscando o Senhor. E Deus está me sustentando até hoje. E Deus está lá, tá, tremendamente, irmãos, né? Que eu passei no interior de São Paulo. Aí, olha, mas tinha uma igreja lá, meu Deus do céu, aquilo parecia que minava assim, ó, caía glória ali, ó, mansão. Ô igreja bendita, irmão, Deus ir vindo naquela igreja. Uma outra também, passei até uma luta lá. Mas, irmão, a glória de Deus, eu podia sentir Deus no céu ali, falando comigo. É algo tremendo, maravilhoso, a graça de Deus ali. Todas, irmãos, todas que eu passei. E nenhum eu posso dizer, ai, eu passei. Ah, irmão, só essa que eu tô achando muito, muito difícil, a que eu tô. É uma série, irmão, mas aqui a coisa é difícil, irmão. Eu não sei, parece que tem algo errado, tem uma barreira, tem algo errado. Irmão, até hora que não dá vontade nem na igreja. Eu sentia a unção de Deus. Sabe qual foi o dia? Um dia que eu fui na consagração. E eu tive a oportunidade para falar algo de Jesus. E ali eu senti quando Jesus saía de mim virtude. No que eu falava, que o Senhor me usava ali, eu sentia aquela virtude em mim. Aí eu senti aquela graça de Deus. E ali eu senti bem ali dentro da igreja. Mas a virtude de Jesus através da minha pessoa para me sentir a graça de Deus dentro da igreja. Eu sinto na minha casa, aqui eu estou falando, estou sentindo virtude. Amém, irmão? A graça do Senhor. Mas lá, irmão, é difícil, é um crime. Eu vou, oro, eu gosto de abrir, chego na igreja antes de abrir a igreja.
e ajoelho lá até quando acaba a oração, 8 horas que eu gosto de levantar, 7, às 8 ali orando. Irmão, mesmo assim, irmão, não sei o que acontece. Parece que é muito pouquinho a graça de Deus que cai ali dentro. Eu não sei o que está acontecendo, não sei. Ah, irmão, hoje eu estava até fazendo a conta ali, tem 4 meses que nós está aqui, né? O contrato é de 1 ano, né? Eu fui contando, falei, eita, Jesus, falta 8 meses só pra gente, se quiser ir embora, eu creio que a gente vai, né? Embora daqui, falta 8 meses, eu tô, ai meu Deus. Irmão, aqui a coisa é feia. Né, irmão, não sei o que tá acontecendo, irmão. Mas não é que a igreja Deus é Amor tá com falta da graça de Deus, alguma coisa tá acontecendo, eu não sei o que é. Amém, meus irmãos, mas todas as igrejas Deus Amor que eu passei, fora essa de agora, irmã, a glória de Deus era tremenda. Agora, uma eu fui, tinha uma barreira grande, e orando, aquela barreira caiu. Mas ali era glória pura aquela igreja, viu, irmão? Então, talvez seja, né, irmão, que eu preciso orar bastante aqui, né? Repreender duramente pra essa legião dos infernos sair de cima, né? Só isso. Amém, meus irmãos? O que está acontecendo? Deus me defende, São Jesus tem poder. Mas em compensação, a que eu vim para cá, irmão, aquilo flutuava a glória, assim, irmão, né? Dentro da igreja. Ai, meu Pai, que coisa mais linda, maravilhosa era aquela igreja. Amém? Então eu quero convidar você que não escuta as conversas dos desviados que fica falando mal da igreja de Deus Amor, não. Porque, amados, aqueles que pecar lá dentro, Deus vai tratar. Você acha os que escandaliza lá dentro, que peca lá dentro, vai ficar impune? Não, irmão, Deus cobra. Quando não é disciplinado, Deus cobra, mas não afeta o trabalhar do Espírito de Deus na igreja, porque é Deus que é o dono dela. Amém? E quantas coisas que Deus fez ali, prosperidade, que Deus pelejou, né, meu? Deus tirou gente da cadeia, Deus fez tanto, sabe, liberto. Quantas pessoas, as mães oraram, né, irmão? Deus libertou os filhos, salvou, fez uma obra gloriosa. Quanta obra que Deus faz nesse ministério. Fora a paz na alma, a graça de Deus na sua vida. A libertação por dentro e por fora. Quem dá lugar, Deus liberta. Por dentro e por fora. Amém. Porque tem verdadeiramente o Espírito de Deus dentro dessa igreja. Não é que eu estou adorando praca, não, irmão. Eu tô falando do que tem dentro dela. Viu? Então, quando você vê alguém falando mal da igreja, ignora. Viu? Porque essa igreja, irmão, ela é dirigida pelo Espírito de Deus, fundada por Ele. Ele que comanda, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo que comanda essa igreja. Os milagres de Jesus acontecem lá. Viu? Não é milagre de mentira, não. É milagre de verdade. Vindo do Pai do céu, vindo de Deus. Essa igreja é de Deus, irmãos, e ela vai permanecer enquanto Jesus, eu creio assim que enquanto Jesus não voltar, essa igreja vai estar de pé. Mesmo que, como o irmão falou, a metade vai se corromper na vaidade, nas coisas erradas, mas os remanescentes que permanecer, esses herdarão o céu. E esses terá a bênção do Senhor, a oração deles serão ouvidas. Quando eles orar e clamar, o Senhor vai atender. Amém, meus irmãos? Os milagres são vivos aqui. Amém? Deus revela, cumpre, né? Cumpre aquelas revelações que o Senhor está revelando, cumpre na hora. Você vê Deus operar, cumpre o que Ele fala. Amém, irmãos? Então, você indo buscar, você tem que orar e nela e buscar o Senhor. Se tu aceitar Jesus nela, tu fica com a doutrina verdadeira, a primeira. Viu? Não deixa se corromper por palavra de ninguém, não. Porque se você for nas palavras contrárias, tua vida espiritual vai se corromper. Né? Tu vai ficar só falando palavras vazia. Como lá no Universal tinha quando eu fui, palavra vazia. Então eu entrei lá e nada aconteceu. Quando acontece algum milagre, por misericórdia de Deus lá, acontece um milagre material, né? Mas esse financeiro, né? Mas a libertação da pessoa, dela ser aquele crente fiel, não acontece, né? Aquele crente cheio do Espírito Santo não acontece. Você não vê a Andressa? Andressa Orato? Foi para lá. Ela queria muita palavra, a mãe orando por ela. Deus deu uma chance de vida para ela, né? Curou a perna dela. Mas, no entanto, ela viu que Jesus é bom, que Deus é bom. Né? Ela foi como uma isca só para ela ali, aquele milagre.
porque ela disse que orava muito ao Senhor e lia a Bíblia. Deus operou um milagre através da oração também da mãe, né? Clamando por Jesus, o milagre acontece. Mas e a libertação? Nunca aconteceu, né, meus irmãos? Ela tinha aquela vontade, assim, né, irmão, de ser aquela pregadora, ter Deus, encher de Deus, mas não conseguia. Por quê? Não tinha libertação, não tinha força para libertar, para se libertar da vaidade, porque todos estavam na vaidade lá. Como é que ela ia se libertar? Né? Se eles não pregam contra aquilo, né? Como é que eles vão se libertar? Não tem como, né, meus irmãos? Então, é a tal coisa, né? Não tem como você se libertar. Amém? E ela, você vê, sempre disse que tinha aceitado Jesus, mas ficou, né? Então Jesus foi para a fazenda, foi fazer concurso, né? Do corpo, né? Uma vez, depois voltou para um lugar lá, depois agora voltou de novo. Então você vê, não há libertação, nem por dentro nem por fora, porque ela precisa de uma igreja de poder. Agora, se ela viesse para a igreja Deus é Amor, irmãos, e desse ouvido, Jesus libertava ela. Eu libertava. Esse dia eu estava vendo um vídeo dela e eu pude perceber, irmão, é muito diabo. Eu comecei, irmão, teve uma hora ali que eu expulsei, fiquei quase uns 10 minutos expulsando aqueles demônios que veio assim me rodear. E o vídeo não era de coisa errada, não era um vídeo comum ela falando. Entendeu, irmão? Então você vê que é muito demônio, mas que luta com aquela mulher, irmão. Ela não tem domínio sobre eles, mas ela não tem. Por quê? Tá na desobediência, o diabo se iranda com a pessoa. Amém? Se você quiser orar por ela, irmão, ore porque é demônio, viu? Que faz isso com ela, não é nem ela, coitada. Ela tá ali como uma folha seca, o diabo joga pra lá, joga pra cá, ela vai. Não tem domínio. Entendeu? O vento que pega a folha seca e joga, né? Nela é o diabo, assim, como uma folha seca. Joga pra lá, pra cá. Amém, meus irmãos? Se quiser orar por ela, pode orar, né? Para Deus libertar ela, né? Precisa de muito esforço. Claro que da pessoa também, né, irmão? Precisa do esforço da pessoa para orar. Do esforço da pessoa para se libertar, de querer ir numa igreja onde há libertação do pecado, né, irmão? Há libertação espiritual, dentro e fora. É uma igreja que tem poder, que tem um Espírito de Deus, de verdade, que tem oração e jejum, porque a casta de demônio não sai com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Então tem que ter os ministérios de oração. A igreja dos amor, mas vigília todo dia, oração de noite, assim, ó. Aquilo é o altar, irmão, o fogo não se apaga. 6 horas da manhã e vai depois, e vai o dia todo orando. Tem ali a sala dos ministérios de oração, as vigílias toda noite. Irmãos, como é que Deus... Mas Deus segura o crente que ele lá, que quer ser fiel a Deus. Por isso que é liberto, por isso que recebe os maiores milagres ali, porque a pessoa é liberta dentro e fora. Por quê? Porque ele dá lugar e o poder de Deus alcança aquela pessoa e liberta. Amém, irmão? Mas aqueles que querem sair para rebeldia, já não ora, como diz, já não ora mais. O que acontece, irmão? Entra na carne como gado, só começa no espírito e vai para a carne, por a condenação deles, pronto. Amém? Você viu ontem um vídeo que o pastor Cruz gravou lá, onde ele colocou, só que ele colocou assim meio errado, né? Colocou a foto da Léia e do Davi. Não teve muita visualização, porque, né, devia ter falado. Se ele tivesse falado assim, vocês assistem esse vídeo, esse áudio é muito importante, era melhor. Mas tem que colocar os vídeos mentirosos na capa, fazer o quê, né? Os vídeos que não é bom, né? Então, irmão, é o seguinte, tinha uma pessoa que teve uma revelação, diz que os demônios, o diabo já dava ordem para os demônios para atacar os crentes, mas colocar tanta coisa, uma ruim. E o diabo ia falando o nome das coisas, muita coisa ruim, irmão, né? Falou, os crentes estão fracos. Eles não tá conseguindo nos vencer. Eles pararam de orar, eles pararam de dobrar os joelhos, eles pararam de orar. Então, irmão, e Deus mandava o recado lá através do irmão, que era para os crentes se despertar lá. Porque vai vir coisa ruim, irmão. E os diabos já estão tendo ordem lá, irmão, para atacar os crentes. Né, irmão? Os crentes se corromperam, aí, principalmente nesse fim de ano, idolatrando o homem, né, irmão? Esqueceram de dobrar o joelho e pedir o socorro de cima.
Achou que um homem poderia dar socorro para eles, não. E aí enfraqueceu tudo, o demônio entrou, fez uma bagunça, né? Arruinou muitos crentes, né, irmãos? E Deus mostrou para a pastora Dulce que era um monstrengo horrível, terrível de ódio, né? E cumpriu direitinho como o Senhor mostrou. Então você vê que foi o diabo que fez aquilo tudo no fim do ano. Então, meus irmãos, não escuta o que os desviados falam de Deus amor, não. Tu vai lá e tu segue a Jesus na santidade e fidelidade, na palavra dele, que o Senhor, irmãos, ele vai trabalhar na sua vida. Você vai receber os mais grandes milagres. Não vai, Deus vai fazer justiça por ti. Você vai receber as mais copiosas bênçãos se tu for de oração, jejuar, viu? Fazer consagração, campanhas. Deus será contigo. Todas as batalhas, você vai ser vencedor. Amém? Ouça o que eu estou te dizendo, por mim e por milhares que estão lá, irmão. Que serve o Senhor, entendeu? Que luta para ser fiel. Que não se corrompeu, viu, irmão? Esses são vitoriosos, Deus é com eles e abençoa, viu? Deus vai guardar, livrar, fazer coisas impossíveis na sua vida. Amém? Todas as batalhas, você vai ser um vencedor. Amém? Só tu nunca desistir, permanecer na santidade de Cristo. Não ir por conversa de ninguém. Quer se corromper? Se corrompa para lá. Como, né? Cada um cuida de si. Eu não quero a corrupção, né? Eu quero o céu. Então eu tenho que santificar a minha vida. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. Esse esclarecimento. E aqui está dizendo a palavra. Outra vez vereis a diferença daquele que serve a Deus e que não serve. Nem toda a igreja, irmão, toda a igreja, é Deus amor mesmo. Não quer dizer que todos que estão lá são trigo, não, irmão. Jesus não mente. Há joio e trigo. Então, os que provocam escândalo, os que pecam, os que ficam no pecado, né? Não estou dizendo aqueles que caem e se levantam, não. Isso é um vacilo. Davi também vacilou, né, irmãos? Mas se levantou, se humilhou com a sua misericórdia. Assim é aqueles que caiu ali, se levantou, glória a Deus, o Senhor perdoou e está de pé e está prosseguindo, amém? Né, meus irmãos? Agora, o duro é aqueles que acham que o pecado não é pecado e permanece nele. Aí a coisa vai ficar feia, no último dia, né? Mas você não olha, não segue essas pessoas, segue a Jesus, né? Olha como Deus é santo. Ele disse, ele é santo porque eu sou santo. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Né? Santidade no corpo, alma e espírito, é dentro e fora. Amém, meus irmãos? É dentro, você tem que ser transformado por completo. Amém? E a Bíblia também fala que o seu corpo, alma e espírito, seja completamente irrepreensível. Sabe assim, é reservado para Deus, se ocupar seus membros naquilo que glorifica a Deus. Não há condenação para aqueles que não andam segundo a carne. Assim que não anda segundo a carne, mas aqueles que andam segundo o Espírito de Deus. Na santidade, a Bíblia é muito clara. Eu não sei onde é que esse povo tira tanta carnalidade para pecar. Se a Bíblia é tão clara que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. O que quer dizer isso, estar na carne? Aqueles que estão na desobediência do pecado. Amém, meus irmãos? Está pecando. Está fazendo a vontade das suas carnes, não pode agradar a Deus no pecado. Amém, meus irmãos? Não pode agradar o Senhor. Aquele que ama o mundo e que no mundo há, o amor do Pai não está nele. Então, vamos tomar cuidado e vamos perseverar com a vitória nossa, amém? Mas que Deus está no Deus amor, tá. Quem pecar vai ficar no escuro. Mas é individual, irmão. Não quer dizer que o Espírito de Deus vai embora para o céu e dizer, vai embora para o céu. Porque ele age, ele anda aqui na terra, né? A Bíblia diz que o Espírito de Deus está na terra, age aqui na terra, né? Convencendo o pecador, né? Mas eu creio assim, acho que pode ser também que ele convence do céu, não sei como é que funciona. Ou convence do céu, ou ele anda aqui, né? Não sei como é que é. Deus sabe. E também não precisa entender isso, não. O importante é que ele age convencendo as pessoas dos seus pecados, né? Ele consola, ele trabalha aí na vida do pecador, e para o pecador se arrepender. Intercede diante de Deus também, com gemidos inexprimíveis, para traduzir o que nós falamos.
Amém, meus irmãos? Ele trabalha poderosamente na terra, importante é isso, né? Então, o Espírito de Deus não saiu de lá, não, matou remanescente, Tem pessoas que Deus vai salvar ainda, milhares de pessoas que Ele vai salvar ali ainda. E vai fazer dela salva, irmão, salvar de verdade, libertar de verdade, amém? Então, que Deus abençoe vocês, guarda essa palavra, não vá para conversa de mentira, de desviado, não. Viu, irmão? Não vá para conversa de desviado, não. Fica firme que Deus é com esse ministério. Se você for lá, Deus vai trabalhar na sua vida. Agora, quem errar lá, que vai pagar o seu preço. Nem todo mundo é trigo, é 50%, né? Parece que pelo jeito, né? Então fique em paz, prossiga que Deus está lá. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, aqui está, Senhor, a tua palavra, Senhor meu Deus. Esse ensinamento, esclarecimento que o Senhor faz e pode operar. Ó Deus do céu, quantos milagres que tu já operou, quantas muletas tem naquela série mundial ali. Quantas bengalas, quantas cadeiras de roda, pessoas que ressuscitou ali, Pai, naquela série mundial, morta. Oh meu Deus, quantos que também já ressuscitaram nas suas próprias casas, até mesmo no cemitério, pessoa já levantou. Com a oração do missionário Davi Miranda, meu Pai. Oh meu Deus, esse ministério é santo. Aqueles que permanecerem na verdade não há condenação. Então o diabo não adianta tentar sujar, dizer que a igreja dos amor já era, que é para o povo sair de lá. Quem tem que sair é o Satanás da vida dos rebeldes. Mas Deus está vivo ali. Deus está vivo. Vivinho ali. A unção do Espírito de Deus é doce ali, a unção. Eu estou falando e a virtude de Deus está aqui, ó. Senhor, meu Deus e meu Pai, tu está provando o que eu estou dizendo. Deus está vivo lá. Quem for lá, com sinceridade, buscar o Senhor, vai ser abençoado, salvo, liberto. Não importa o que. O Senhor vai fazer a obra. Ó Deus, ajuda, meu Pai. Abençoa meus irmãos que vão assistir esse vídeo. Abençoa a nossa família de perto e de longe. Seja conosco. Nos ajuda nessa caminhada, Pai, que eu te peço e te agradeço. No nome de Jesus Cristo. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe, né, a nossa semana, que seja abençoada, guardada e protegida pelo sangue de Jesus. Amém? Deus abençoe.